Podcast Consultório Aberto. Conversas sobre clínica psicoterápica por IPD Online. Olá, bem-vindos ao nosso primeiro consultório aberto, nosso espaço em que discutimos a clínica, as transformações dos nossos consultórios nos dias de hoje. Bom, eu sou Gleda Brandão, psicóloga e psicanalista, com experiência clínica há mais de 40 anos. Eu sou Raquel Brandão Yunes, psicóloga clínica, especialista em psicoterapia psicanalítica e mestre em psicologia clínica. E eu sou Kátia Codorniz, tenho 45 anos de escuta clínica e nós juntas nos unimos para refletir os desafios da clínica nos dias de hoje. Hoje temos a alegria de receber um convidado muito especial, Dr. Cláudio Lax Aiziric, psiquiatra, psicanalista, ex-presidente da IPA, professor emérito de psiquiatria na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com ampla contribuição para o campo da formação psicanalítica e da psicoterapia psicanalítica. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Bom, Cláudio, então, para começarmos, você, com toda a sua experiência, tanto na formação de novos psicanalistas, na formação de psicoterapeutas de orientação analítica, o que você considera, nos dias atuais, quais são as habilidades fundamentais e indispensáveis para um psicoterapeuta de orientação analítica? Bom, inicialmente eu quero dizer que é uma satisfação participar desta conversa. Cumprimento vocês pelo sucesso da formação em psicoterapia de orientação analítica. E essa é uma pergunta essencial. Talvez a habilidade mais importante seja a disponibilidade emocional para ouvir o sofrimento alheio, o sofrimento psíquico. O que significa que a pessoa tem que ser capaz de abrir mão do seu próprio narcisismo, da sua própria mirada para si mesma e abrir-se para a escuta do outro, especialmente do sofrimento psíquico. E isso é algo que, em parte, cada um desenvolve e, em parte, está presente nas formações como a que vocês oferecem e também nos tratamentos pessoais. E é claro que é importante uma quantidade de estudos, de supervisões, de conhecimento da literatura. Existe uma ideia que eu propus no século passado, que nós precisamos utilizar a neutralidade possível. Uma certa neutralidade, que não pode ser absoluta, mas uma certa assimetria na relação e, ao mesmo tempo, a possibilidade de se colocar no lugar do outro, nos sapatos do outro, na experiência emocional da outra pessoa. E não podemos esquecer também que um bom psicoterapeuta não pode se limitar ao seu consultório. Ele tem que ficar atento ao mundo em que vivemos, aos desafios, aos horrores, às guerras, ao sofrimento das nossas populações, às diferenças, acompanhando em que medida a nossa civilização evolui e involui, ameaças ao clima, todo esse conjunto de coisas. Então, a escuta é uma das ferramentas básicas, que se chama escuta analítica, escuta psicoterápica, e a outra é desenvolvimento de uma identidade analítica ou psicoterápica. Cláudio, você traz essa questão tão importante, né, da escuta clínica para o psicoterapeuta e propõe, talvez, caminhos para que isso se desenvolva. Mas eu queria que você falasse um pouco como é que fica para a gente poder desenvolver essa escuta clínica nos tempos atuais, como você mesmo disse, em que a gente vive guerras, questões sociais intensas, catástrofes, né? Como que desenvolver essa escuta nesse tempo também de tanta pressa, de tanta superficialidade? Esse é um grande desafio. No nosso país, como todo mundo sabe, nós temos uma brutal polarização política, ideológica, e nós atendemos pacientes de todas as matizes do espectro ideológico, religioso, esportivo, né? E aí, se nós não temos uma capacidade de ouvir e de nos colocar no lugar do outro para tentar entender a sua realidade, nós vamos ter que selecionar só pacientes que são parecidos conosco.
o que vai ser uma grande tragédia, porque nós vamos perder a oportunidade de entender as razões do outro. Por isso que tantos pensadores contemporâneos e antigos falavam da necessidade, por exemplo, um grande pensador psicanalítico, o Jean Laplanche, falava sobre a primazia do outro, quer dizer, poder se colocar nesse lugar. Então, eu acho que uma das coisas importantes é que nós não podemos ficar só, por exemplo, acompanhando a literatura psicanalítica, nós temos que acompanhar o que acontece no mundo e nós temos que poder ouvir. Eu tive algumas experiências de pessoas que pensavam exatamente o contrário de mim nesses últimos anos. E tive a felicidade, ao final dos seus tratamentos, de que cada um achava que eu estava do seu lado. Ou seja, que eu tinha a mesma ideia, porque eu não entrava na discussão propriamente dita. Eu queria ver o que isso significa para cada um e em que medida essas circunstâncias externas entram dentro da pessoa. O outro exemplo que eu posso dar é a questão do chamado fenômeno dos mundos superpostos, que nós vivemos primeiro com a pandemia e depois aqui nós vivemos com as enchentes, que são situações em que tanto o terapeuta ou analista como o paciente estão vivendo a mesma realidade social. Tomando o caso das enchentes, foi uma situação dramática, porque havia similaridades muito grandes. Casa sem água, casa sem luz, pessoas que tinham que sair de casa. Eu, felizmente, não precisei sair de casa, mas muitos precisaram. Então, como poder, nesse contexto, manter a capacidade de pensar? Tem um trabalho recente de um outro grande analista chamado Thomas Ogden, em que ele diz que em todas as situações de contextos dramáticos, o analista tem que fazer o esforço para manter a capacidade de pensar, a capacidade de tentar entender o que as pessoas estão vivendo e a capacidade de desenvolver um campo analítico que seja favorável ao desenvolvimento do paciente. Vamos supor que, se eu estou na minha casa e se eu estou com medo que a água invada, independente da água estar perto ou longe, como disse uma colega aqui, houve uma invasão das ruas, dos campos e das mentes. Se eu vou ficar todo o tempo só pensando que eu vou ter que mudar os objetos, me mudar de casa, eu não vou poder pensar junto com o paciente no que ele está vivendo. Então nós temos que tentar pensar o que isso está significando para cada um. O que isso aciona? Isso é uma situação traumática? Possivelmente tem um conceito novo, que é o conceito de acontecimento, que é um conceito do filósofo Alain Badiou. O acontecimento não é o mesmo que o trauma, é uma coisa que nunca aconteceu. Então, aqui, por exemplo, houve a enchente de 1941, que o meu pai, que na época estudava medicina, participou com seus colegas da ajuda aos que a gente chamava os flagelados, que não se usa mais essa palavra. Bom, agora nós tivemos a enchente de 2024. Ela mudou tudo. Ela mudou toda a nossa forma, inclusive, de trabalhar, porque praticamente todos passaram um período trabalhando assim, à distância. O que, desde a pandemia, se tornou uma mudança na psicanálise e na psicoterapia analítica. Hoje nós podemos atender pessoas, antes podíamos, mas era duvidoso. Mas a realidade é que todos nós atendemos pessoas de muitos lugares do mundo. E isso é um progresso, né, notável, porque nós podemos trabalhar numa rede internacional. Então, eu acho que essa questão do acontecimento é importante, poder aprender com a experiência. Isso é outra coisa que o Bion, outro grande analista, falava. Precisamos aprender com a experiência. E, Cláudio, nesse mundo contemporâneo, com todas essas mudanças, com toda essa pressa, né, você mencionou também o fato de que a gente não vai, né, a gente não pode escolher pacientes parecidos com a gente, né? A gente precisa estar aberto para o novo, para o diferente. Dentro de tudo isso, você entende que a capacidade de sustentação do silêncio e da espera continua sendo uma habilidade central para o psicoterapeuta?
Como você acha que essa habilidade se transforma diante das novas demandas clínicas? Eu tenho uma igreja aqui na vizinhança que, de tempos em tempos, nas horas adequadas, toca os sinos. Eu acho que eu vou fazer uma metáfora, digamos. Nós temos que manter o silêncio apesar dos diferentes tipos de sinos. Por exemplo, durante as enchentes, a enchente, eu estava atendendo aqui e eu ouvia frequentemente no meio das sessões o ruído dos helicópteros, porque os helicópteros passavam em direção à enchente, ao rio. Eles iam recolher pessoas, ou eles iam levar médicos, eram helicópteros da Marinha, ou da Aeronáutica, ou da Defesa Civil, ou de vários, ou até particulares. Então, nós temos que encontrar o equilíbrio possível entre o silêncio e os ruídos da vida que invadem a sala. Mas eu penso que o silêncio é indispensável e é uma das grandes ferramentas terapêuticas. Há quem diga que a grande ferramenta terapêutica é a interpretação. Eu, particularmente, tenho dúvidas. Eu acho que a grande ferramenta terapêutica é a pergunta e o silêncio. E as diversas formas de intervenção. Antigamente havia um enunciado solene, que a gente organizava e oferecia uma interpretação como um enunciado solene. Se ela fosse a famosa interpretação mutativa, como diria o Strachey, nós depois chegávamos em casa orgulhosos de nós mesmos. Será que isso atinge o paciente? Porque o que importa não é o que nós dizemos, o que importa é o efeito que isso vai fazer, né? E isso tem uma questão que a ID Feinberg desenvolve muito, que é a questão da escuta da escuta. Então, voltando ao silêncio, eu acho que isso é muito importante. É preciso tolerar os silêncios durante as sessões. Muitas vezes o terapeuta fica ansioso e começa a fazer perguntas. O que estás pensando? Estás em silêncio? Por que não aguardar que o paciente saia do seu silêncio e diga alguma coisa? Há um problema atual, contemporâneo, nas psicoterapias online, só por som, porque às vezes nós usamos o vídeo, mas com muitos pacientes é só o som, até porque eles não querem vídeo, eles querem fazer uma situação parecida com a análise. Inclusive, eu tenho pacientes que deitam numa poltrona, como se fosse um divã, e não estão vendo nada, só que eu fico sentado, eu não preciso me deitar, mas eu fico e às vezes há um silêncio. E a pergunta é: será que cortou a comunicação? Ou será. Então, eu às vezes pergunto algo, dele, o paciente às vezes, estou pensando. Então, espero. Mas por que é importante o silêncio? Um grande psicanalista brasileiro, só que eu não me lembro se era do Rio ou de São Paulo, ele tem um trabalho sobre os vários tipos de silêncio durante a sessão. Pode ser um silêncio raivoso, pode ser um silêncio resistencial, mas pode ser um silêncio reflexivo, em que a pessoa se deixa levar pelas suas associações e a gente tem que desenvolver a capacidade de esperar. Esperar. Tinha uma grande analista francesa, a Janine Chasseguet-Mirgel, que falava que existe na atitude do analista uma identificação com a função materna, que é esperar, como uma futura mãe espera pacientemente os 9 meses. Tal. E tem também uma função paterna, que é o corte, uma coisa mais ativa. Mas essa capacidade de esperar é muito importante. Então, eu de fato, às vezes passo sessões inteiras em que eu praticamente não digo nada. E não é porque eu não tenho o que dizer, é porque eu estou vendo que o paciente está fazendo o trabalho laborativo, está associando. Ele não está querendo que eu diga, ele está querendo que eu fique na minha, né, oferecendo uma espécie de colo de ambiente empático para que ele possa desenvolver. O bom desse nosso trabalho é que nós temos muitas sessões, né, ao longo do tempo. Então sempre vai haver oportunidade de dizer alguma coisa depois. Mas eu acho que essa pergunta é muito importante. Nós precisamos não só nos cuidar, porque às vezes dá vontade de começar
a dizer coisas e associar nós mesmos, mas deixar que a mente do paciente trabalhe. É o campo analítico, né? É o campo psicoterápico. O fato de um falar e o outro estar em silêncio não quer dizer que não haja uma elaboração conjunta. Mas eu acho que eu não te respondi totalmente, porque talvez na tua pergunta tenha junto essa solicitação por respostas, solicitação por ação, por conselhos, dentro da nossa cultura contemporânea, que fica muito assanhada, não sei se tem essa palavra aí, fica muito assanhada, fica muito exigente por respostas, por dicas, por coisas práticas. A nossa conversa não é de dicas e de coisas práticas, é da possibilidade de pensar em conjunto. É isso que você trouxe, né? De muitas vezes o terapeuta está atendendo e está pensando em várias coisas e quer fazer algumas intervenções, né? Poder segurar isso e oferecer o espaço para o paciente é muito mais complexo e muito mais significativo do que ir apenas falando, né? E muitas vezes até atropelando o paciente. E aí nós temos uma coisa muito importante que é, começa com o trabalho do Bion e outros autores, e que tem, nesse momento, vários autores brasileiros que escrevem sobre isso, e um americano, que é o Ogden, e também o Ferro e outros, que é a capacidade de reverie, a capacidade de desenvolver associações na hora da sessão. Isso é muito interessante e coloca um dilema técnico. Porque esses dias me ocorreu algo que eu de repente me lembrei daquele personagem do Shakespeare, o Iago, que ficava todo o tempo tentando convencer o Otelo de que ele estava sendo traído pela Desdémona. O Iago é uma figura maligna, invejosa, odiosa, que queria destruir a relação do casal, que era amorosa. E eu fiquei na dúvida naquele momento se eu devia dizer isso ou se eu devia usar isso para formular uma interpretação. Então, a tendência é usar essas associações predominantemente para continuar falando com o paciente, sem ter que dar uma aula sobre o Iago, o Shakespeare, porque traz personagens de fora. Mas qual é a utilidade disso? É que nós também estamos associando. Nós também, aliás, nessa homenagem que houve ao Roosevelt Cassorla recentemente em Campinas, foi um grande analista brasileiro recentemente falecido, um colega falou que na contratransferência não é só a reação à transferência. Há algo da própria história da mente do analista que engancha com as associações do paciente. Bom, Cláudio, com todas essas questões da atualidade, nós vivemos recentemente a pandemia, a grande polarização, né, que existe, né, não é só no Brasil, mas no mundo todo, né, a gente vive um momento de grande polarização, ou seja, quem não pensa como eu penso está contra mim, né, existe essa questão, que isso chega aos nossos consultórios, não tem como, né, isso também chega. Então, na sua experiência, como que a formação de novos terapeutas pode ser ajustada, pensando também nas questões técnicas, éticas, teóricas, tudo, como que pode ser ajustada para enfrentar essas transformações contemporâneas, né, para esse mundo que a gente vive? Cada vez mais nós estamos usando recursos produzidos agora, essa conversa aqui. E ao ouvir a tua pergunta, eu me lembrei que no ano passado, ou no início desse ano, eu acho que no ano passado, a Associação Psicanalítica Internacional, a IPA, organizou alguns webinars sobre polarizações tóxicas. Eu participei e foi uma experiência muito interessante, porque eles estão gravados, estão disponíveis. Pessoas de 3 ou 4 lugares diferentes apresentavam a sua experiência. Mas eu acho que uma das coisas importantes é utilizar essas discussões, trabalhos contemporâneos que são continuamente publicados e produzidos. Mas talvez o importante mesmo seja
estudar não só os autores clássicos como os contemporâneos, mas discutir situações clínicas em que esse problema acontece. Nós realmente, eu vou dar um exemplo antigo, que é um exemplo futebolístico. Como vocês sabem, aqui nós temos um grande time de futebol e um outro cujo nome eu sempre me esqueço. Isso já mostra que eu seria incapaz de atender torcedores do outro time. Por alguma razão, os meus pacientes em geral sabem dessa minha preferência clubística. Talvez porque eu tenho uma enorme bandeira do meu time na sala de análise. Obviamente eu não tenho, mas isso se espalha. E eu acho que essa é uma experiência boa, porque seria impossível trabalhar com alguém do outro time se eu fosse um fanático absoluto. Então, eu me dou o direito de ser um fanático durante 2 horas, 90 minutos, no fim de semana ou um dia de noite. Mas o resto do tempo, a verdade é essa. Aqui nós temos o exemplo do narcisismo das pequenas diferenças, que o Freud descreveu, que é assim, dois países, né, como nós e a Argentina, nós e o Uruguai, a Suécia, a Noruega, a Alemanha e a Áustria, são vizinhos, Portugal e Espanha, são vizinhos que desprezam os outros, fazem piadas, mas todos estão mais ou menos na mesma. Não tem tantas diferenças, não é? Nós vamos nos rejubilar pela desgraça da Argentina, porque quantos amigos nós temos, né? Quanta história conjunta. Então, eu acho que nós precisamos nos treinar para poder ver o lado do outro e poder sintonizar. Eu sempre me lembro de um amigo que estava desesperado anos atrás, porque o filho dele, como o outro time, o Internacional, estava perdendo, perdendo, perdendo. O filho queria torcer para o Grêmio. E ele veio falar comigo, o que eu faço? Aí, se vocês se lembram daquela revista, o Pasquim, que cada um tem um diabinho assim e um anjinho assim. O diabinho diz, aproveita, aproveita para ter mais um gremista. Eu disse para ele, aí eu me dei conta e disse, mas vem cá, agora o Grêmio está ganhando. Daqui 1, 2, 3 anos vai inverter, porque isso aqui é um jogo, é como uma gangorra. Será que vai ser bom para ele torcer para um outro time? Será que vai ser bom para ele torcer para o mesmo time do pai? E ele conseguiu convencer o filho a manter a sua torcida para o Internacional. Hoje, esse, esse rapaz é casado, né? E de vez em quando ele me encontra, o pai me diz, graças a ti, né, que eu salvei o meu filho de ser gremista. Então, a gente também tem que poder rir, porque essa é uma coisa interessante, mas ao mesmo tempo é ridícula. Mas nós temos aqui a tradição dos maragatos e dos chimangos que se degolavam em muitas guerras. Então tem no nosso DNA essa coisa assim. Por isso que a gente tem que poder não ser fanático. Aliás, esse é um tema muito contemporâneo, né? Tinha o grande escritor israelense, esqueci do nome dele, que dizia: os fanáticos sempre são os outros. O Oz, os fanáticos são os outros, mas somos nós também. Não sei se eu estou te respondendo, eu acho que é importante poder ver essas experiências. Tem uma orquestra que se chama Orquestra Divan, que ainda existe, formada por palestinos e israelenses. Atualmente eles não conseguem tocar nem em Israel, nem na Palestina, não há. Mas a sede é na Europa, em algum lugar, não sei se na Alemanha ou na Espanha. E há décadas essa orquestra existe, que ensina jovens a tocar juntos. Que isso seria o ideal, um dia produzir novos sons. Você está falando, né? E eu estou aqui sentindo que como é fundamental a gente lidar com as diferenças, né? Óbvio que podemos torcer para um time, mas como é importante a gente poder trabalhar com as diferenças, né? Eu estava te ouvindo e estava lembrando, eu acho que a primeira vez que você nos ajudou com o IPD, esteve com a gente, deve fazer mais ou menos uns 20 anos, quando você veio a Campo Grande com o Romualdo Romanovski Mais que participar. isso, mais que Mais 20.
E é uma delícia te ouvir falar, né? 20 anos, 25 anos e quantas coisas importantes você vai acrescentando, né? Como você vai trazendo a importância de estar ligado ao mundo, as coisas que vão acontecendo, né? E eu queria aproveitar para pensar uma questão com você. Você pensa, você acredita que existe uma mudança nas queixas das nossas clínicas com tudo isso que a gente está vivendo? E sempre pensando que se sim, tanto que é fundamental que a gente, como formadores, como transmissores, né, que a gente possa ajudar os novos colegas também a se inteirar, né? Uma mudança nas queixas dos pacientes. Você acha que está tendo uma. Os pacientes que chegam na nossa clínica, eles, com tudo isso que está acontecendo, eles trazem queixas muito diferentes, muito distintas de 20, 25 anos? Essa é uma pergunta muito importante. Existem trabalhos que mostram as mudanças na clínica psicanalítica ou psicoterápica ao longo das décadas. Por exemplo, quando a psicanálise foi inventada, desenvolvida, os tipos de pacientes eram predominantemente chamados histéricos. Embora existam discussões e livros sobre os diagnósticos do Freud. Nem todos os pacientes eram neuróticos, porque alguns autores conseguiram acompanhar alguns desses pacientes depois que ele atendeu e tinha muitas apresentações de transtornos de personalidade, de psicoses, de quadros paranoides, de quadros depressivos graves, que ele não chegou a captar porque os tratamentos eram curtos e foram atendidos por outras pessoas. Então, eu diria assim, há mudanças na clínica, por exemplo, questões de gênero. Todas essas questões das diferenças de gênero, das especificidades, das apresentações, havia, mas uma apresentação como as pessoas transgênero. Isso é uma situação nova. A maneira como as pessoas estão vivendo e que estão procurando mudanças, inclusive cirúrgicas, e outras, esse é um mundo, o mundo das várias apresentações das diferenças sexuais e de gênero, que tem autores latino-americanos como a Letícia Glosser de Fiorini, que tem escrito muito sobre isso, tá, livros muito importantes. Existem situações que é um diagnóstico de pacientes borderline, que existiam, mas não tinham esse nome, que a partir do Kernberg receberam esse nome. Tem também as chamadas estruturas não neuróticas, né, descritas pelo Green e por outros autores. Talvez haja, não estou convencido. Há diferenças, mas há também, por exemplo, a chamada clínica do vazio, pessoas que têm um vazio e que não conseguem explicar, que foi desenvolvida pela Júlia Kristeva. Tem um outro autor contemporâneo, francês, Roussillon, que tem falado das questões identitárias. Então, são apresentações novas, por um lado, e também existe, da parte dos analistas e dos psicoterapeutas, maior disponibilidade de entrar em contato com camadas mais profundas da mente, do psiquismo. E aí nós vamos ter o reconhecimento de que aspectos psicóticos estão presentes, muito mais do que se pensava antigamente. Então, eu diria assim, cada um tem uma clínica de um tipo, mas, por exemplo, questões como o autismo, né, vai evoluindo. Asperger, não se fala mais em Asperger, se fala agora apresentações do espectro autista. E as pessoas que trabalham com crianças e adolescentes têm meios de abordar esses pacientes e conseguir resultados impressionantes com psicanálise ou psicoterapia analítica. Problemas específicos da adolescência, e tem uma nova clínica, né? Durante muitos anos, todos os pacientes eram adultos, menos o pequeno Hans, que era a única criança. Aí todos eram adultos, crianças ou adolescentes. Agora descobrimos uma novidade.
Existem os velhos. Existe uma enorme clínica de pessoas velhas, que alguns mais finos dizem idosos, e que eu particularmente detesto a palavra idosos, porque, brincando, meu pai tinha uma tia chamada tia Ida, que eu achava horrível. Então eu não gosto. São velhos, né? Porque velho não é um adjetivo, né? É um substantivo. Mais e mais pessoas velhas procuram. A minha clínica, por exemplo, eu diria que, em parte, envelheceu. Não sei se é porque eu envelheci, ou porque pacientes envelheceram, ou porque novos pacientes velhos me procuram por alguma razão. Mas mais e mais pessoas velhas procuram análise, procuram psicoterapia analítica, e não é só para enfrentar as perdas, é para poder explorar a subjetividade nesse momento do ciclo vital, que inclui ganhos, que inclui muitas possibilidades. Então, eu estou dando alguns aspectos da clínica. Há mudanças da nossa disponibilidade para receber pacientes. E também há uma coisa muito importante que nossos tratamentos psicoterápicos e analíticos têm possibilidades e limitações. Não é um tratamento que se aplica para todo mundo. Há possibilidades enormes e também há limitações, que a gente vai precisar recorrer a outros métodos, ou conjuntamente ou alternadamente. E as possibilidades, né, da psicanálise vêm aumentando, né, na medida que a teoria vem se desenvolvendo, né? Hoje, alguém que trabalha com uma orientação analítica consegue atender pacientes que há anos atrás não poderia atender, né? Junto com isso, a gente está num mundo mediado pela internet, né? Como você mesmo disse, né? Estamos atendendo online, né? Todos estamos atendendo online. Diante disso, Cláudio, quais são os desafios éticos mais complexos que surgiram para o psicoterapeuta diante dessas mudanças? A primeira coisa que eu acho importante a gente ter noção e ter clareza é que o setting modificou-se. Não só porque nós também atendemos online, usando várias formas, como a comunicação dentro da sessão inclui agora não só palavras, como vídeos, fotografias, como há também maior comunicação entre as sessões. Então, uma pessoa está numa sessão, se ela é uma jovem, por exemplo, se ela é uma adolescente, mas não só isso, né? Eu me lembro que essa semana eu estava atendendo uma paciente de 86 anos que tinha voltado de uma viagem e ela diz assim: olha só essa cena aqui, eu com meu filho, meu neto, aí imediatamente saca e me mostra, e aí eu olho e tal, ela estava lá numa cidade europeia, toda feliz da vida. Antigamente as pessoas simplesmente relatavam. Há quem diga assim, há uma dificuldade de manter a imaginação. Mas eu acho que não, eu acho que nós estamos num tipo de cultura em que as imagens fazem parte da nossa conversa diária. Então, isso não é uma defesa, não é uma resistência, não é uma perda. Eu sempre me lembro da primeira vez que uma paciente quis me mostrar uma fotografia. E eu interpretava desesperadamente, dizendo que ela não conseguia se limitar a me contar. E ela disse: pode interpretar à vontade, mas eu vou mostrar a fotografia. E felizmente eu olhei a fotografia. E aí se confirmou aquela famosa frase: uma imagem diz mais do que 1000 palavras. Era uma foto de família que me ajudou a entender a dinâmica familiar, olhando aquilo ali. Então, desafios éticos. Um dos desafios éticos talvez seja reconhecer as nossas possibilidades e limitações. Muitas vezes nós estamos atendendo pacientes que necessitam de medicação, porque não vão responder só com o tratamento psicoterápico ou psicanalítico. Cada vez imagino que tenha menos analistas e terapeutas que resistem à inclusão de medicações, mas existem. Eu acho que esse é um problema ético.
porque se priva o paciente de um recurso que tem comprovada eficiência terapêutica. Então, esse é um desafio. Nós precisamos poder reconhecer. Às vezes, existe uma situação em que o casal precisa ser atendido, ou quer ser atendido, ou a família. Esse tipo de possibilidade tem que ser considerada e não dizer assim, é só este tratamento. Bom, voltando à questão dos desafios éticos, talvez seja importante a gente pensar sobre esse conceito de neutralidade, que eu prefiro chamar de neutralidade possível, e inclusive propus esse conceito reformado. Existe uma neutralidade possível que não é sinônimo de indiferença, embora a palavra que o Freud usou foi indifference, que em alemão quer dizer equidistância, mas não quer dizer indiferença. Se no meio de uma sessão a pessoa está chorando desesperadamente, ou pede um lenço, ou pede água, ou estende a mão, o que nós vamos fazer? Ficar sentados olhando assim, como quem está olhando um fenômeno de um inseto? Ou vamos dar água, dar um lenço e dar a mão? Eu acho que esse tipo de humanidade não significa perder a neutralidade. Assim como em situações de risco e de ameaça, esses dias eu ouvi um material em que a terapeuta estava dormindo, era 5 ou 6 da manhã, e toca o telefone. E ela acorda sobressaltada e atende. E era um paciente. E ela diz, o que houve? Diz ele, eu estou dentro de um barco. Acabo de sair da minha casa, que foi totalmente inundada pela enchente, e a primeira pessoa que eu me lembrei de ligar foi tu. E ela pergunta, e como é que está o Chico? O Chico era o cachorro com quem ele vivia junto. E ele, não, estou com ele aqui no colo. E falou alguns minutos assim, até que ele se acalmasse. Ela poderia dizer, e o que estás pensando? O cara estava em cima de um barco, com a água quase. Então, eu acho que o importante é ter a noção de que é preciso manter uma assimetria, mas nós não podemos ser indiferentes e não podemos não nos identificar e muitas vezes sofrer junto com o paciente. Uma outra questão é essa questão de situações em que há mudanças na técnica. Por exemplo, quando se passou a atender crianças, os analistas e terapeutas aprenderam que a forma é brincar com a criança. É o jogo desenvolvido pela Melanie Klein, pelo Winnicott e por tantos outros analistas. E também é o tipo de tratamento em que os pais são envolvidos. Então é preciso conversar com os pais, incluir os pais. Mas também nada garante que numa situação de um atendimento de adulto, alguma situação de crise não vá levar a isso. É preciso ter uma flexibilidade em que algumas ações acabam fazendo parte do método. E também tem essa questão, um paciente manda um WhatsApp entre as sessões, ou de noite, ou de madrugada, ou quando o analista está viajando. O que se faz numa hora dessas? Não ler, porque está de férias, ler, porque pode ser alguma coisa importante, e aí vem a dúvida, é de responder, não é de responder? Como é que se faz no mundo social, nas relações humanas? Se uma pessoa passa por mim e diz bom dia, o antigo analista argentino diria, eu interpreto. No metrô, o cara me dirige a palavra, eu interpreto. Não sei se ele está brincando, mas é uma falta de educação, né? No mínimo. Então a gente tem que pesar também alguma forma de responder. Não vai dar uma aula, não vai dar uma interpretação, mas vai manter o contato. Então, o que eu penso que são essas questões éticas, uma delas também importante é em que medida nós temos que usar a nossa mente para nos orientar ou para invadir a praia do paciente. Muitas vezes nós ficamos tentados a dar uma aula, a falar da nossa vida, a dar exemplos que nós vivemos ou algum amigo ou familiar viveu, e pode acontecer que nesse momento nós estejamos invadindo a praia, invadindo a mente. Então,
é esse equilíbrio, né? Por isso que é tão importante a escuta e a identidade, que são dois elementos chaves a ser desenvolvidos nos novos terapeutas e nos novos analistas. A Madeleine Barranger dizia: a escuta não é uma escuta ingênua, porque nós sempre escutamos a partir de alguma teoria, a partir dos nossos autores preferidos. Mas, ao mesmo tempo, então, é uma escuta ativa. E eu acrescento que é uma escuta que é feita pelo total da pessoa de quem está atendendo. A nossa atitude, assim, em todas as situações, eu estou conversando aqui com vocês e vou me lembrando de coisas que são da minha experiência, são de coisas que eu li, eu vivi. E quando a gente está trabalhando, é a pessoa total, o terapeuta que está ali. De preferência, ele vai tentar criar esse campo analítico e o foco é a transformação do paciente. Mas passa por ele, passa pela relação dos dois. Cláudio, você vem trazendo hoje algo que todos nós estamos vivendo na pele e já vivíamos antes. Mas eu acredito, eu penso que a pandemia foi um divisor de águas, né? A gente ouvia falar das pestes, a gente ouvia falar de situações, e de repente nós estávamos do dia para a noite numa vivência terrível, em que de manhã a gente olhava quem estava vivo, à noite a gente tinha informação, se perdia um amigo ou não. Eu acredito que sempre tiveram situações catastróficas, questões de violência da nossa vida, as questões da comunidade, né? Que a gente hoje em dia tem um trabalho muito mais voltado realmente, né? Hoje tem, você estava falando da clínica, né? Eu acho que indiretamente você também estava colocando a questão a psicoterapia, a psicanálise fora do consultório de uma forma ética, de uma forma pertinente, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, como nós, psicoterapeutas de orientação analítica, podemos lidar com essas adversidades do mundo, com situações sociais graves, né? Com crises. Você tocou hoje na situação de Gaza, de Israel. Esses dias eu estava estudando com o pessoal da Argentina, um grupo coordenado pelo Moti Benjacá, e eles falaram que sentiam naquele dia que a gente estava tendo aula, assim, tem 99 guerras acontecendo no mundo. Eu falei, nossa, né? Algumas a gente acessa e tudo mais, mas tudo isso vai adentrando, vai nos atravessando, né? Então eu penso que isso atravessa o nosso paciente, isso nos atravessa. Como que a gente pode lidar com isso como psicoterapeutas? Né? Tentando ter um olhar. Você falou uma coisa um dia que eu gravei, que como é importante para nós, que somos responsáveis pela transmissão, ajudar a criar analistas necessários. Eu achei tão bonito isso, né? Porque eu acho que vai ao encontro da vivência humana, antes de mais nada. Então, eu queria saber da tua opinião. Quando começou a enchente aqui, houve dois movimentos mais ou menos imediatos das instituições psicanalíticas e psicoterápicas. Começou o atendimento à distância e começou um movimento espontâneo, absolutamente espontâneo. Não foram as instituições, foram as pessoas que começaram a se engajar em participar do que estava acontecendo nos abrigos, porque milhares de pessoas ficaram desabrigadas. Então, universidades, clubes esportivos, igrejas serviram de lugar para enormes abrigos, pessoas, animais, uma coisa impressionante. Então começou um movimento que foi se organizando, das pessoas se dividiram por lugares para conversar, para ouvir. E aí a ideia era utilizar a escuta analítica. Não, mas ao mesmo tempo as pessoas acabavam entrando. Alguém faltavam os óculos, então alguém ajudava a procurar.
São experiências impressionantes. Nessa questão das guerras, por exemplo, eu sei de pessoas que estão trabalhando com terapeutas ucranianos em grupos para ajudar na sua tarefa de atender, de escutar, de fazer intervenções em crises. Deve ter também com terapeutas russos, mas eu não ouvi. Então, isso no Oriente, né, tem toda essa guerra terrível que está acontecendo lá no Oriente Médio. Eu conheço e já tive trabalhando com pessoas do Irã, analistas, mas há 2 anos eles não fazem nenhum contato. Então, eu não sei o que aconteceu por enquanto. Mas eu acho que sim, o importante é que nessas situações, isso lembra o que aconteceu durante as guerras, né? A questão da neurose traumática, que foi a partir da observação do Freud e de outros, das neuroses de guerra, que depois criaram toda essa teoria do trauma. Então, eu acho que isso é uma das áreas importantes. Temos no Brasil o SOS Brasil, que é uma iniciativa muito importante de atendimentos breves, de até 8 sessões, situações traumáticas, de crise. Eu participei durante um período, aliás, nos encontramos lá em algumas reuniões. É muito importante esse trabalho. Eu acho que é isso. As sociedades, os cursos de psicoterapia e de psicanálise têm as chamadas clínicas sociais, que encaminham pessoas para atendimento psicanalítico, psicoterápico, de baixo custo. É possível essa escuta e é possível essa intervenção nessas situações, que vão continuar, infelizmente. Estamos vivendo um período muito assustador, né, no mundo, em muitos países, ou quase todos. Essa escuta é necessária. E principalmente essa questão de poder ajudar as pessoas a expressar o que estão sentindo, pensar, encontrar alternativas de ações de autodefesa e da família. E a pandemia mudou o nosso mundo, né? Porque agora tem toda essa questão dos atendimentos à distância. Durante vários meses ou um ano, já não me lembro, toda a nossa vida institucional era feita à distância. Não tinha reuniões presenciais. E na minha sociedade, por exemplo, algumas reuniões continuam online. São de noite, muitas pessoas estão na 7ª, 8ª década, é frio, etc. Quando alguém diz, não, não vamos voltar a fazer presencial, há um protesto. Né? Jamais, ou pelo menos por enquanto não. E a verdade é que funciona. Esse é um outro assunto. Os tratamentos à distância funcionam? Eles são piores que os tratamentos presenciais? Eu não tenho certeza. Eu continuo achando que o nosso método foi inventado presencialmente. E eu sinto que é necessário ter sessões presenciais sempre que possível. Às vezes não dá, porque as pessoas moram em cidades diferentes. Mas a experiência de vez em quando, a pessoa ir à cidade ou se encontrar em algum lugar, num congresso, é uma experiência notável. Começa que o aspecto físico é completamente diferente. É outra pessoa. A altura é diferente do que a pessoa imagina. O rosto, tudo é uma outra pessoa. Eu recentemente tive essa experiência, fiquei impressionado. Por que isso é importante, tanto para um como para outro? Para regular a fantasia e a realidade de quem é o paciente e de quem é o terapeuta. Por isso que determinados tipos de formação exigem que um número X de sessões ou de supervisões seja presencial. Agora, nós também não podemos achar que, se não é presencial, não existe trabalho psicoterápico e não existe trabalho analítico, porque a experiência desses anos demonstra que esse trabalho existe. Então, de novo aqui, o grande problema é o fanatismo. Porque os fanáticos, como diria o Amos Oz, não são só os que pensam diferente de nós. Os verdadeiros fanáticos, e nós podemos também ser, são aqueles que acham que só a sua visão
é certa. Eu tive uma experiência muito interessante com um amigo israelense, que depois da pandemia, um dia, me disse assim: queria fazer uma confissão. Digo, opa, como tu sabes, eu era um fanático a favor da análise presencial e sempre critiquei a análise à distância. E eu tinha 2 casos que eu estava pensando em propor a interrupção, porque não acontecia nada. O caso já estava no impasse. Veio a pandemia, eu fui obrigado a atender à distância. E houve uma modificação, e os pacientes começaram a se mobilizar, e eu tive que chegar à dolorosa conclusão que eu também sou um fanático sobre esse assunto, e queria te contar, porque eu achei bonito que ele pôde reconhecer, não sei o que ele está pensando agora, mas deve atender pessoas à distância, como todos nós. Então, eu acho que é isso aí, né? Dentro dessa questão, a nossa presença. Existe uma psicanalista brasileira que se chama Isildinha Nogueira Batista, Batista, Nogueira Batista, uma coisa. A Isildinha já esteve aqui, é muito presente nos congressos, e ela diz que ela não é uma militante, ela é uma psicanalista que está interessada na metapsicologia, na relação emocional e tal, mas ela diferencia bem que é uma pessoa que não deixa de abordar todas essas questões do racismo, mas ela não está militando por uma causa, ela está pensando. Ela que escreveu aquele livro, acho que é A Cor do A Cor do Inconsciente. Inconsciente, exatamente. É um livro muito interessante. Nós temos aqui um comitê, do qual eu sou um dos coordenadores, que é o Comitê de Estudos sobre a Intolerância e o Preconceito, junto com a Maria Cristina Vasconcelos. E nós lemos esse livro e discutimos. É muito interessante. E ela veio aqui. Bom, é isso. Cláudio, muito interessante você terminar com essa questão do fanatismo, né? Porque casa exatamente com a próxima pergunta que eu vou fazer. Você acha que ainda existe espaço para a prática pura de uma escola no trabalho psicoterápico? Ótimo. É um bom terreno para se pensar no fanatismo. Às vezes eu penso, o que o Freud estaria fazendo se estivesse vivo hoje? Ele estaria repetindo tudo que ele desenvolveu? Ou ele estaria lendo os novos autores? Estaria curioso pelas neurociências? Estaria pensando nos problemas do racismo, nos problemas de gênero, nos problemas da infância e da adolescência? É, eu acho que é muito interessante, né? Digamos, eu até já escrevi isso. Eu acho que tem 2 tipos de inimizade ao Freud. Uma é dizer tudo que é importante foi escrito até 1939, no ano em que ele morreu. Aí se nega todos esses anos, todos esses autores e tudo que nós estamos fazendo. A outra forma é dizer assim: o Freud já era ultrapassado, velho, morto. Tudo está no Lacan, tudo está no Bion, tudo está na Melanie Klein, tudo está no Winnicott, tudo está no Roussillon, tudo está no Green, tudo está na Marília Eisenstein, que recentemente faleceu. É impossível que tudo esteja em um desses autores. Primeiro porque o Freud viveu num mundo em que não havia questões e desafios que nós temos hoje. Ainda assim, certos assuntos, como por exemplo os trabalhos culturais, abordam muitos dos problemas que nós estamos vivendo hoje, inclusive a questão do clima e da destruição da terra que nós estamos fazendo como seres humanos. Mas tem outros problemas que ele não podia imaginar. A forma de ver a feminilidade, a forma de ver a sexualidade, são coisas novas, são novas formas de enfrentar. Então, se existe alguém que se pensa um analista puro, eu diria, pobres dos seus pacientes, porque ele vai usar mantras.
O André Green uma vez disse que às vezes as discussões entre alguns analistas muito convencidos é uma sucessão de repetição de mantras. Mas como é possível uma pessoa ser analista hoje sem reconhecer as contribuições do Winnicott, do Green, do Bion, do Laplanche, da Margaret Mahler, do Otto Kernberg, do Wallerstein, de tantos e tantos dos analistas latino-americanos, que são em grande número, dos Barranger, do Hacker, do Lieberman, e assim sucessivamente, para não citar os brasileiros que são mais próximos, mas que são tantos. Então, eu acho que a importância das nossas instituições e dos nossos cursos e a importância da comunicação pela internet, todos esses meios, é que nós temos acesso a novas formas de pensar os problemas. Os problemas do gênero, os problemas do racismo, do preconceito, da intolerância, têm N contribuições extremamente relevantes. A maneira de ver a infância e a adolescência, a maneira de ver a velhice, outro tanto. Então, felizmente, a flexibilidade e o pluralismo nos ajudam a evoluir. Bom, depois dessa aula, Cláudio, que você deu, de uma forma resumida, né, qual conselho você daria a um jovem terapeuta que deseja trilhar esse caminho com seriedade, com compromisso ético, com abertura, com flexibilidade, tanto nos dias de hoje como para o futuro? Uma vez me fizeram essa pergunta e eu dei uma resposta que eu não vou dar agora, mas só vou lembrar. Não siga conselhos. Mas eu acho que, para mim, hoje em dia, o que se poderia sugerir é que a pessoa tem que estudar muito, tem que atender muitos pacientes, tem que ler tudo o que for possível, que tem que aprender com a experiência dos seus professores e pessoas que escrevem, e tem que mergulhar nesse mundo. Por isso que é preciso atender muitos pacientes e é preciso tolerar as frustrações, mas não desistir, porque nós precisamos, no início da carreira, de ter alguns casos que evoluam positivamente, que melhorem, que tenham transformações. Nós não podemos acreditar nesse método psicoterápico de orientação analítica ou psicanalítico, se nós não vermos esse resultado em nós mesmos, como pacientes, e nos pacientes quando nós somos os terapeutas. Se não fica uma mágica, e não é uma mágica, é uma mistura de ciência e de arte. Tem uma ciência, e é uma arte, a arte da conversação, que é o título do último livro da Marília, é a arte do encontro, que diria o Vinícius de Moraes. É importante a gente poder ter casos que evoluem bem, porque isso aumenta a nossa confiança no método e na nossa capacidade de escutar e ajudar os pacientes a se transformar. Então, muito trabalho, muito estudo, não esquecer de viver, não esquecer de aproveitar a vida, não deixar de tirar férias, fins de semana, não acompanhar o mundo, a cultura, todos os seus movimentos, todas as produções artísticas, e aprender também com os pacientes. Os pacientes nos abrem portas que nós não conhecíamos, porque eles vivem em mundos que nós não conhecemos. Então, eu acho que é um aprendizado interminável. Assim como a psicanálise é uma obra em construção, ela não está pronta, a nossa formação é uma formação interminável. E nós temos que poder ter essa curiosidade pelo novo, pelo desconhecido, e continuar recomeçando a cada dia. Talvez uma coisa interessante seja não ter tanta convicção no que parece certo, inclusive nas supervisões. São ideias que vão ser levadas para o campo analítico, mas pode acontecer que no dia seguinte já tenha mudado. Então, essa capacidade de escuta, de curiosidade,
e inclusive de se encantar com as coisas novas que aparecem, é o que mantém o curso dessa profissão em andamento. Cláudio, foi uma honra contar com a sua presença, com a sua generosidade em compartilhar seu conhecimento, sua experiência com a gente nesse episódio. Suas reflexões são fundamentais para todos que se dedicam a essa prática clínica que é tão exigente e transformadora. Agradeço o convite, foi um prazer conversar com vocês três. Desejo sucesso no curso de psicoterapia de orientação analítica, que eu conheço de décadas atrás por ter participado de atividades, e nos encontramos nos congressos da vida e nos eventos. Sucesso para vocês. Bom trabalho. Bom, e a você que nos acompanha, nós agradecemos a sua escuta e até o nosso próximo episódio do Consultório Aberto. Cada vez que a gente se encontra, a gente sai assim, muito fertilizado, né? Porque mais do que falar, a gente percebe que você passa as suas vivências e de uma forma extremamente amorosa. Muito obrigada, viu? Espero te encontrar daqui 20 anos, não vai dar, mas talvez daqui 10, quem sabe? Podcast Consultório Aberto. Conversas sobre clínica psicoterápica por IPD online.